A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. Preparei um estudo prático, resumido e objetivo com o tema É pecado julgar? Vou trazer diversos textos na Bíblia, antes da lei, na lei e na graça, para a gente tirar essa dúvida e ter essa resposta precisa a partir desse estudo. Terá dinâmica, não perca, e exercício e resposta no final desse estudo. Você que está gostando desse canal, se inscreva, curta, compartilhe, desde já eu agradeço. Ok? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, o Senhor está presente diante desse estudo. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento para poder compreender a Tua palavra e praticar a mesma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem nunca ouviu a expressão não julgue para não ser julgado, como está lá escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não me julgue, pare de julgar. Quem é você para julgar os outros? Olha, é comum a gente ouvir no dia a dia. Mas será que realmente Jesus proibiu os discípulos julgar? Será que ninguém deve ser julgado? Será que eu não posso julgar ninguém? É uma resposta que você vai ter se você continuar até o final desse vídeo. Amém? Tem um vídeo no canal com o tema Como identificar um bom pastor e um mau pastor. Assista ele até o final que você vai saber identificar imediatamente um bom pastor e um mau pastor. Existem duas matérias na teologia, que é o estudo sobre Deus. A hermenêutica, que é a arte de interpretar, e a exegese, que é você extrair do texto e expor. Já tem uma exegese, que é colocar algo de fora para dentro do texto. O texto não está falando, mas ele coloca e diz: não julgue para não ser julgado. Como dizendo assim, você está proibido de julgar. Eu separei 3 palavras para esse estudo, que é juiz. O que significa juiz? Aquele que julga e aplica a lei. Julgar. O que significa julgar? Expressar um parecer, ter uma opinião referente a um assunto ou algo. Avaliar, discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o errado e o certo. Mesmo que você, às vezes, não exponha, não expresse, mas imediatamente, quando você olha e analisa uma situação, você dá um parecer diante do que você está vendo. A internet que diga, né? Você está com seu celular, você está assistindo um vídeo, ou vendo uma foto, ou lendo um texto, imediatamente você faz o quê? Ou curte, ou compartilha, ou também escreve ali a sua opinião. Então você está fazendo um julgamento daquilo ali, daquilo que você está vendo, daquilo que você está lendo e daquilo que você está assistindo. Em outubro terá a eleição. E aí você também vai julgar entre a proposta da direita e a proposta da esquerda. E você vai votar. Por quê? Porque você vai ter uma ideia, você vai discernir o que vai ser melhor para o Brasil. E tem a palavra lei. O que significa lei? Lei é uma regra, norma, padrão para controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de uma sociedade. Vou ler de novo. Lei é uma regra, norma, padrão para controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de uma sociedade. Ou seja, no trânsito existe lei, dentro de sua casa existe lei, na igreja existe lei, então tem a lei da natureza, enfim, existe um padrão que Deus, o Criador, ele estabeleceu. A Bíblia é a nossa régua de medir. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito:
pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro. Eu falei, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Nós podemos ver que a Bíblia é a nossa régua de medir. E vamos agora para os textos para compreender se é pecado julgar ou não. Em Salmos, de número 9, verso 7 e 8, está escrito: mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar, ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Eita Deus maravilhoso! Deus é o juiz, o justo juiz. Deus é o justo juiz. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, está escrito: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, somos a semelhança de Deus. Deus é o juiz, o justo juiz que julga com retidão. Então, temos também o DNA de Deus, que é a consciência moral em nossa mente, em nosso ser, para discernir entre o certo e o errado. É comum todos nós, o tempo todo, estar discernindo entre o certo e o errado, diante de uma situação, diante de algo, porque, como foi dito aqui, julgar é expressar um parecer, ter uma opinião referente a um assunto ou a algo, discernir entre o certo e o errado. Então, somos semelhança de Deus. Deus também, ele julga, ele é o juiz, ele julga, ele pode condenar. Agora, tem uma diferença aí. Já nós podemos julgar sem condenar. Eu não vou estar lendo todos os textos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou aqui falar de alguns textos aqui, para os irmãos aí parar um pouquinho, se dedicar a examinar a Escritura. Porque, irmãos, nos dias de hoje, precisamos ter tempo para examinar a Escritura. Porque tem muita heresia, tem muitas mentiras sendo propagada, e eu e você precisamos estar examinando as Escrituras. Lembra de Lutero? Lutero começou a examinar a Escritura, como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, o Senhor implanta ali a primeira lei, a lei da obediência. Não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. E Adão ali, ele pecou. Quando ele pecou, Deus julgou Adão, Eva e a serpente. E teve punição também para eles. E também foi expulso do paraíso. Então, Deus julgou e condenou, sentenciou Adão e Eva. E a serpente. Em Gênesis capítulo 4 também diz que o Senhor julgou entre Caim e Abel. Já em Gênesis capítulo 37, versículo 2, diz que José julgou as atitudes dos irmãos que estavam pastoreando de forma errada. Também em Gênesis capítulo 39, versículo 20, diz que Potifar, ele julgou a causa ali de José, porque José foi caluniado pela mulher de Potifar. E Potifar acabou acreditando e julgou e puniu, expulsou ele dentro de casa e levou ele para a prisão. Então, o julgamento está presente aí, você já consegue perceber. Tem diversos outros textos, mas aqui eu estou resumindo o assunto para não ficar muito longo esse estudo. Na lei, Êxodo capítulo 18, versículo 13, diz que Moisés estava julgando o povo. E ele julgava o povo o dia todo. E Jetro percebeu que ele estava sobrecarregado e orientou a ele levantar-se juízes para ajudar naquele trabalho tão árduo que era julgar o povo. Em Deuteronômio,
capítulo 16, versículo 18 ao 20, olha o que diz, o que está escrito na palavra de Deus. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Observe que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o juiz, estava sinalizando para Moisés para que ele levantasse ali juízes para julgar o povo. Ou seja, existia 13 tribos, então cada tribo deveria ter juízes para poder e oficiais para julgar o povo. Porque se o povo não for julgado, vai virar uma anarquia. O 7º livro da Bíblia é o livro de Juízes. Ali está registrado vários juízes. O primeiro juiz, Otoniel, teve a Débora também, que era profetisa, também juíza, que julgava o povo. Então, irmãos, a gente já está começando a entender se é pecado julgar. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 15, diz que Samuel julgava o povo. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 7, diz que Natã julgou Davi diante daquele erro que ele cometeu. Em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 3, diz que os filhos de Samuel se tornaram juízes também. Joel e Abias. Só que o povo percebeu que eles estavam aceitando o suborno, que eles estavam pervertendo a justiça, que ele estava realmente se corrompendo e tinha já se corrompido. O povo se levantou em uma revolta total e disse: não queremos mais seus filhos como juízes, queremos agora um rei. E aí foi quando começou a entrar os reis, que antes eram juízes. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 27, chegou um problemão para o rei Salomão. 2 mulheres com um filho, cada uma dizendo: eu sou a mãe. E aí, para resolver naquele tempo? Sem DNA, sem nada. Ele teve de fazer o quê? Ter o discernimento, expressar um parecer diante daquela situação. E ali ele usou a sabedoria diante de Deus, o discernimento, com toda a sabedoria, ele identificou quem era realmente a verdadeira mãe. Mas existia a falsa e existia também a verdadeira. Na graça, será que Jesus está proibindo de eu e você julgar alguém? De sermos julgados? Será? Irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6, diz assim: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Esse texto faz parte do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Se eu pego um texto fora de contexto, eu crio um pretexto para pecar, para fazer uma heresia, desvio da verdade, e para também criar uma doutrina diante de um texto isolado. Só que é interessante nós sabermos interpretar a Bíblia de forma correta, sempre com essa técnica, antes da lei, na lei e na graça, como estamos fazendo. Jesus está condenando o julgamento com hipocrisia dos fariseus e escribas. No versículo 3 está dizendo: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Uma pergunta de Jesus. Para quem? Para os fariseus e escribas. E o versículo 4 diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro de teu olho, estando uma trave no teu?
Aqui Jesus está dizendo que aquele que estava fazendo o julgamento, como essa foto que está nesse vídeo. Então, aqui o Senhor está dando a forma correta de se julgar. Primeiro, ele está dizendo, tem de ser sem hipocrisia. Aí o versículo 5 está dizendo assim, hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Observe que Jesus aqui não está proibindo o julgamento. Ele está dizendo, você tem de tirar primeiro o seu e depois você pode tirar o cisco. Mas ele não está proibindo tirar o cisco. Jesus está dizendo, tire primeiro o seu, a sua trave, para depois você tirar o cisco do olho do seu irmão. Então Jesus não está condenando. E nesse mesmo texto, observe que Jesus está dando continuidade. É por isso que eu não posso pegar um texto isolado e ficar preso com ele ali para não criar um pretexto e não virar uma doutrina, um pecado e também uma heresia. Em Mateus 7, no versículo 15 desse mesmo capítulo, ele está dizendo assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Jesus está dizendo o que aqui, querido? Para a gente fazer o julgamento, porque existe o falso e existe o verdadeiro profeta. E Jesus está aqui mandando eu não só julgar o meu irmão, como também julgar o líder espiritual, o falso profeta, porque existe. E Jesus está dizendo, está me dando a receita. Você precisa conhecer, vai observando ele, vai analisando que você vai saber se é falso ou verdadeiro. Aqui está esse dinheiro. Dinheiro circula em todo o Brasil, em todo o mundo. Existe, em média, de 12 técnicas para você identificar o dinheiro. Existe até uma caneta, existe laser, né? Mas eu preciso identificar, e você precisa olhar, aí você leva para a lâmpada, você analisa se tem a marca d'água, a fita de segurança, porque se você não souber identificar, julgar se a nota é falsa ou verdadeira, você acaba ficando o quê? Com a falsa, porque você não sabe identificar. Mateus, capítulo 24, versículo 4, o Senhor Jesus está falando mais uma vez, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus está falando. Mas eu quero trazer um texto muito interessante. Em João, capítulo 7, versículo 24, está escrito, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Por isso que nós não podemos pegar um texto isolado e examinar e ficar ali, só parar nele. Nós temos de examinar toda a Bíblia para ver se procede aquele ensinamento. O próprio Jesus que falou, não julgueis ali naquela passagem, que é mal interpretada, que Jesus lá na frente está dizendo para a gente julgar. Esse versículo aqui, o Senhor Jesus está dizendo, olha, não julgue pela aparência, mas julgai, olha o que Jesus está dizendo, julgai segundo a reta justiça. Então o Senhor não está proibindo, o Senhor está mandando a gente julgar, porém, na reta justiça. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo está sinalizando algo muito grave naquela igreja. Uma imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo julgou imediato. Não pode julgar? Pode sim. Ah, mas o apóstolo Paulo foi conivente na morte de Estevão. Sim, ali é o tempo que ele estava realmente cego espiritualmente. Conhecendo a verdade, ele estava usando a Bíblia, que é a régua de medir, para medir aquele comportamento errado daquele irmão da igreja em Coríntios. Em Coríntios, capítulo 6, versículo 1, ali em diante, o apóstolo Paulo estava sinalizando que os irmãos da igreja estavam levando as suas causas para o ímpio julgar. E o apóstolo Paulo disse, não tem justo entre vocês, sábio entre vocês, que possa julgar a causa de vocês. Vocês não sabem que você vai julgar o mundo? Você sabia que eu e você vamos julgar o mundo? Vamos julgar os anjos? Está escrito, pode conferir lá.
Em 1 Coríntios, capítulo 10, 15, o apóstolo Paulo está dizendo, quando eu estiver falando aqui, vocês têm de estar analisando o que eu estou falando, para não sermos crentes levados a qualquer vento de doutrina. Você tem de examinar a Escritura para não ser enganado. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, tem um dom de discernimento de espírito para discernir entre o certo e o errado, entre o falso e o verdadeiro. Em 1 Coríntios também, capítulo 14, versículo 29, diz ali que é para os que estão profetizando, né? 2, 3 profetizam, e os demais que julguem aquela profecia. Eu preciso estar julgando. Imagine aqui, imagine. Não posso julgar. Quem disse isso? Quem fala isso, na verdade, está usando esse pretexto para estar livre. No liberalismo, eu faço o que eu quero, eu posso, eu faço do jeito que eu quero. Em 1 João, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui o título desse capítulo é Falsos Profetas. Então, irmãos, de maneira errada, muitos estão deixando de julgar. Não, eu não posso julgar. Você está pegando um texto isolado e analisando que você não pode julgar porque é pecado? Não, já para adiantar, julgar não é pecado. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, fala ali sobre o juízo final. Juízo final. Então, Deus, ele vai chamar todos nós para prestação de conta. Por isso que nós temos de sempre estar vendo e analisando a Bíblia para corrigir os nossos erros e estar vivendo uma vida diante de Deus de forma certa. Buscar, se esforçar. Não é que ninguém tem pecado. Não, todos nós somos pecadores. Bem verdade. Só que tem uns que vivem no pecado e tem outros que realmente tem uma falha, um deslize, mas nós temos de estar vigiando, porque um dia nós iremos prestar conta diante do tribunal de Cristo. Irmãos, voltando lá na lei, está escrito no capítulo 21 do livro de Juízes, versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Irmãos, se nós não julgarmos com a reta justiça, com a palavra de Deus, nós iremos ser omissos, coniventes com o erro, fazer vista grossa e entrar no liberalismo. Eu posso tudo, eu faço tudo, eu posso tudo, então pronto. Aí vira o país sem lei, o mundo sem lei e também uma igreja sem lei. Porque ninguém pode me julgar, porém Deus é juiz e quer que sejamos também juízes agora com justiça, com retidão, com misericórdia. Amém? Como julgar da forma certa? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Está escrito: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Aqui, o apóstolo Paulo está sinalizando aos Gálatas que, assim, se algum irmão pecar, temos de tratar com mansidão, com misericórdia, porque nós podemos também falhar e ser punido também. Em Tiago capítulo 2, versículo 13, está escrito: se eu julgar sem misericórdia, eu vou ser julgado também sem misericórdia. E eu preciso entender isso, como também está escrito em João capítulo 7, versículo 24, que não julguei pela aparência, mas julgai pela reta justiça. Como julgar da maneira certa?
sem hipocrisia, com misericórdia, com amor, com retidão, sendo criterioso, com conhecimento de causa, com justiça, com lucidez, não pela aparência, evitando precipitações e buscando sempre a restauração desse irmão, dessa pessoa. Porque se você cai no erro, como Davi, se lembra de Davi? Davi, ele foi pego naquele erro, mas Natan chegou para ele contando uma parábola, uma história. E imediatamente, quando ele terminou, ele disse: esse homem é digno de morte. Mas aquele homem, diante daquela falha, não era de forma alguma para morrer. Era para ser punido, mas não para morrer. Mas ele disse: merece a morte. Mas não sabendo. Aí Natan olhou para ele e disse: esse homem é você. Imediatamente ele caiu a ficha. Ou seja, Davi julgou sem misericórdia. E nós não temos de julgar sem misericórdia. Você tem de julgar mediante a palavra de Deus, mas sempre com misericórdia. Aí existe outra coisa que não é julgar, é caluniar. Eu e você precisa ter cuidado, porque a mulher de Potifar caluniou José, difamando, quer dizer, levantar um falso. Você não tem certeza de nada, para acabar a reputação de uma pessoa. Então, isso que é errado. É dessa forma que é errado. Você mentir, você não viu nada, você não tem conhecimento de causa e você simplesmente quer decidir e julgar, condenar e sentenciar também. E essa forma aqui de julgamento, que seria um pré-julgamento, aí que está errado e é condenado por Deus. Você precisa julgar, como diz lá em João 7,24. Não pela aparência, mas pela reta justiça. Eu vou trazer 2 exemplos de julgamento errado que muitas vezes eu e você faz. Uma irmã vê um irmão ou um pastor na fila de uma lotérica. Final de ano, Mega Sena da virada, que depois eu vou fazer um vídeo sobre o crente pode jogar na Mega Sena. Espere. Mas aí a irmã olhou, viu aquela fila imensa e está lá o irmão, ou o líder, né, na fila. Ela olhou, analisou ali que não estava nenhum papel de pagamento na mão do irmão. E aí ela analisa, diz assim: rapaz, aquele irmão vai jogar na Mega Sena da virada. Aí ela apressa os passos, vai lá, comenta com um, comenta com o outro, dizendo: olha, eu vi o irmão tal, o líder tal, o pastor tal, na fila, ele vai jogar, ó, você está vendo? Isso é difamação, isso é calúnia. Você não tem certeza, você não tem conhecimento de causa, você está sendo precipitado. E se eu faço isso, se você faz isso, está errado. Outra coisa, na ceia. Chega na ceia, se o irmão não foi para a ceia, não veio para a ceia hoje porque está em pecado. Não acontece isso, irmão? Concorda sim ou não? É verdade? Para finalizar, eu vou fazer 3 exercícios para você decidir, para você julgar. Ok? O primeiro é: você concorda em um político subir no púlpito? E aí? O que é que você acha? Sim ou não? Você concorda com um pastor se tornar um político? Quem é melhor para o Brasil? A direita ou a esquerda? Você vai decidir isso em outubro, né? E respondendo o tema desse estudo, é pecado julgar? Eu digo biblicamente não. Porém, se você caluniar, difamar ou fazer um pré-julgamento, aí sim é um pecado, ok? E que Deus abomina. Se você gostou desse estudo e está gostando desse canal, comente, deixe sua opinião e responda esses exercícios, ok? Fica com Deus, até o próximo estudo.